quando nós estamos conversando em nossas particularidades, em nossas individualidades, bem como também em nossas coletividades, tanto com pessoas diretamente, como um coletivo de pessoas, sobre diversas coisas que acontecem no mundo, diversas circunstâncias, diversos acontecimentos. E não é difícil nós nos depararmos com opiniões, e até mesmo muitas delas são impostas ou anunciadas por nós mesmos, de fazermos comparações quando algum certo tipo de catástrofes acontece, trazendo a morte de algumas ou diversas pessoas. E nós tendemos a pensar de que tais pessoas são mais merecedoras de tal desastre do que outras que são menos, julgamos, merecedoras. Por exemplo, se acontece alguma catástrofe com uma prostituta, ou acontece alguma coisa com algum bandido, com algum traficante, com algum ladrão, com alguma pessoa que está aí praticando coisas à margem da sociedade, né? À margem da lei, pessoas que são mal vistas, malquistas, que são julgadas praticamente na sociedade como pessoas que não têm mais esperança, não têm mais condições de mudança, já está entregue a tal pecado, a tal estilo de vida, que finalmente irá culminar na sua morte, na sua destruição e na sua miséria. Então tendemos a julgar normalmente de que pessoas que vivem em tais circunstâncias são mais merecedoras do que outras de ser vítimas de alguma catástrofe, de alguma fatalidade. Agora, imagina Jesus em uma conversa coletiva com um punhado de pessoas, e agora chega algumas pessoas dizendo a respeito do que tinha acabado de acontecer com alguns homens. Homens esses que não eram comparados com os marginais da sociedade, mas homens que eram considerados religiosos e piedosos, que enquanto foi oferecer sacrifício no templo, Pilatos mandou matá-los, de maneira que o sangue dele correu junto com o sangue do sacrifício que ele estava oferecendo. Então, Jesus aproveita-se dessa oportunidade para mostrar exatamente a universalidade do pecado e a urgência, e a condição comum e urgente de que todos os homens necessitam se arrepender, sem distinção e sem exceção. Jesus coloca todo na mesma categoria diante de Deus. Porque é um fato de que quando nós julgamos as pessoas na horizontal, não é difícil de entender que existem pessoas moralmente mais ajustadas do que outras. Bons pais de famílias, boas mães de famílias, bons filhos, bons funcionários, um cidadão de bem. E evidentemente que na ótica humana, quando nós julgamos na horizontal, é fácil nós fazermos essa distinção entre um e outro, no que diz respeito à moral e à ética de cada um. E assim nós determinamos quem é mais valorizado ou quem é menos valorizado, quem merece mais alguma coisa de bom e quem não merece alguma coisa de bom. Mas Jesus aproveita essa oportunidade aqui para olhar com os olhos de Deus, como de fato ele era ali, o Deus encarnado, né? Aos olhos de Deus, ele iguala todos na mesma condição e mostra exatamente a universalidade do pecado, que consequentemente vai deixar claro que o arrependimento é uma necessidade comum e urgente de todos os homens. É isso que nós iremos ver aqui hoje sobre o arrependimento. Então, do versículo 1 a 3, na parte A, Jesus vai mostrar a universalidade do pecado. Ele vai mostrar de que diante de Deus todos são culpados. Logo, todos têm a necessidade comum de se arrepender. O arrependimento passa a ser uma necessidade comum para todos os homens. Versículo 1 a 3, parte A. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus,
por terem padecido estas coisas, não eram, eu vou-lo afirmo. Irmão, nessas palavras, Jesus está ensinando algo muito claro. Ele está ensinando sobre a universalidade do pecado. Isto é, não há um único homem sobre a terra que não seja culpado diante de Deus e não mereça a justa condenação pelos seus pecados. Pois ele diz, em uma pergunta retórica no versículo 2, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido ou sofrido estas coisas, isto é, pelo fato de terem sido assassinados por Pilatos? Você acha que eles são mais culpados do que vocês? Mais culpados do que os outros galileus? Ao que ele mesmo responde no comecinho do versículo 3, né? Não eram, eu vou-lo afirmo, isto é, eu afirmo a vocês que os galileus que foram assassinados por Pilatos não eram mais merecedores da morte do que os outros galileus. Jesus está consertando, irmãos, um pensamento errado da época. Que pensamento era esse? E também ele está aproveitando aqueles fatos ocorridos para ensinar a verdade da realidade da condição do homem diante de Deus, pelo fato de todos terem algo comum e urgente que todos deveriam se preocupar, que é o arrependimento. Que pensamento errado era esse, irmãos? É algo que ainda perdura até os dias de hoje, por incrível que pareça. Que é a crença de que a evidência de que uma pessoa está debaixo da aprovação ou desaprovação da parte de Deus é confirmada das coisas boas ou ruins que lhe acontecem. Isso é uma crença comum até o dia de hoje, não é? Isso era uma crença dos judeus. Os judeus acreditavam que as catástrofes que aconteciam com as pessoas eram uma evidência que aquela pessoa estava debaixo do desprazer ou da desaprovação divina. Isso é uma crença que perdura até o dia de hoje. Normalmente costumamos pensar dessa forma ainda até hoje. Se alguma coisa de ruim acontece com alguma pessoa, a gente tende a julgar de que aquela pessoa talvez está sendo punida por Deus. Aquela pessoa está debaixo da desaprovação de Deus. Aquela pessoa está debaixo do desprazer de Deus. E essa é a razão do fato do porquê essas coisas ruins estão lhe acontecendo. Ou ao contrário, as coisas boas que acontecem na nossa vida, tendemos também a julgar de que porque essas pessoas estão sendo abençoadas, ou determinadas pessoas estão vivendo vidas boas, regaladas, abastadas e abençoadas, tendemos também a julgar de que isso é um sinal ou uma evidência da aprovação de Deus, quando na verdade não necessariamente é. Então Jesus está consertando aqui, com esse evento, um pensamento equivocado deles naquela época e que perdura até o dia de hoje. Jesus, sendo sabedor disso, irmãos, ele não julga os fatos ocorridos com aquelas pessoas de acordo com as ações morais dos homens, como os atos externos dos homens, que é o padrão, como muitos julgam, a fim de se considerarem melhores do que outros, o padrão moral. Mas sim, ele julga segundo a natureza pecaminosa do homem e dessa forma iguala todos ou todas as pessoas diante de Deus, o qual não tem o culpado por inocente. Jesus aqui está nos ensinando a maneira de nós julgarmos as coisas corretamente. Quando nós olhamos para as pessoas e julgamos a ótica do homem, que é segundo a moral e a ética, nós fazemos julgamento errado em relação a quem deve morrer e quem deve viver. Mas quando nós olhamos para os homens à luz da ótica de Deus, nós logo perceberemos que não existe bons e ruins. Existe somente ruins. Existe somente culpados. Existe somente pessoas merecedoras da morte e da condenação. E assim ele alinha o nosso pensamento, como estava alinhando o pensamento deles. Eclesiastes 7:20 diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque.
Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Romanos 3, 10 e 12, como está escrito: não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, dessa forma, ele deixa claro que o que todos os homens, sem exceção, merecem é a morte. A justa paga pelos seus pecados. A justa paga pelos seus pecados. Assim ele mostra a universalidade do pecado sobre todos os homens sem distinção. Ele olha como deve ser visto, a fim de que nós não façamos julgamentos temerários, a fim de que nós não julguemos as coisas à luz da ótica do homem, mas sim à luz da ótica de Deus, que nos fará nos comportar corretamente em relação ao nosso próximo. Pois para os judeus, o fato de aqueles galileus terem sido assassinados por Pilatos no momento do sacrifício era a evidência que eles estavam debaixo da desaprovação ou do desprazer de Deus. E Jesus diz: epa, vocês julgam ou entendem que esses galileus, pelo fato de morrerem de tal maneira, são mais culpados do que os outros galileus? Não eram. Não eram. Todos têm culpa, como diz o ditado, no cartório. Todos são culpados perante Deus. Todos são igualmente pecadores. E todos têm igualmente a necessidade urgente de arrepender-se. Agora, depois que Jesus mostra a real condição, a situação de todos os homens, sem exceção, igualando todos diante de Deus e deixando claro que todos são culpados e merecedores da morte e condenação, ele aponta para um pré-requisito básico para não sermos condenados eternamente, que é exatamente o arrependimento. O arrependimento, irmãos, é um dos 2 pré-requisitos básicos para a salvação: arrependimento e fé. Então, o arrependimento é um dos pré-requisitos básicos e necessários para que nós possamos sermos livres da morte e da condenação eterna. Então, ele fala sobre arrependimento e aponta 3 verdades. Ele fala sobre a necessidade do arrependimento, uma vez que ele mostrou a universalidade do pecado. Se todos são pecadores diante de Deus, logo existe a necessidade do arrependimento, a responsabilidade do arrependimento e a urgência do arrependimento. Primeiro, a necessidade do arrependimento. Veja aí versículo 3. Não eram, eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente, da mesma maneira, da mesma forma perecereis. Irmãos, com a expressão todos igualmente, Jesus está deixando claro que não somente aqueles que sofreram tais coisas necessitam se arrepender, mas também todos os demais homens necessitam se arrepender, pelo fato de que todos são da mesma natureza pecaminosa, todos são culpados diante de Deus e por isso todos igualmente merecem a morte e a condenação. Em outras palavras, Jesus está dizendo que todos igualmente necessitam se arrepender, porque se não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Dessa forma, irmãos, Jesus aponta para a natureza pecaminosa dos homens e mostra a comum necessidade que todos os homens têm diante de Deus: se arrependerem. Isso é uma necessidade comum de todos nós. Veja, não é uma opção. Jesus não coloca como uma opção. A palavra de Deus não nos ensina como uma opção para a salvação, se arrepender ou não.
ela coloca como uma condição, é uma necessidade, de maneira que quem não se arrepende não recebe perdão. Afinal de contas, o perdão pressupõe o arrependimento. Deus perdoa a todos? Não. Deus perdoa a todos que se arrependem. Quem não se arrepende não recebe o perdão. Logo, o arrependimento é uma necessidade, irmãos, de todos nós. Se quisermos receber perdão, é necessário que nós nos arrependamos. E como nós já vimos aqui no estudo de Jonas, agora que terminou hoje pela manhã, não é? Que nem toda confissão denota um arrependimento genuíno. Pessoas podem confessar os seus crimes e a sua culpa, mas isso não significa necessariamente que tal pessoa está se arrependendo. É o caso de Judas, né, o exemplo que eu dei. Confessou, pequei contra sangue inocente. Os fariseus disseram, que tenho eu contigo? Aí isso aí é contigo mesmo. Ele joga as 30 moedas de prata lá e sai para se matar. Veja, confessou a sua culpa, mas não se arrependeu diante de Deus. Então, o perdão pressupõe arrependimento. Sem arrependimento, sem perdão. Por isso, a necessidade, irmãos, que nós temos de nos arrepender, e todos os homens se arrependerem. Em segundo lugar, Jesus mostra também a responsabilidade do arrependimento. A necessidade do arrependimento e agora a responsabilidade do arrependimento. Versículo 3 ainda. Não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, eu preciso aqui começar esse ponto lhe fazendo uma óbvia afirmação. A responsabilidade do arrependimento é completamente do homem. Nós, de uma teologia reformada, né, não podemos confundir isso aqui, é um ponto que eu tenho tocado bastante quando a gente toca nesse assunto de arrependimento, de fé, de crer. Está dentro da esfera da responsabilidade do homem dado por Deus. Quem se arrepende é o homem, quem crê é o homem. Agora, evidentemente, nós sabemos que ele é capacitado para isso quando previamente Deus age no coração deste. Mas a responsabilidade de se arrepender é do homem. Jesus diz, se porém não vos arrependerdes, vocês também perecerão. Exemplo, Mateus 3,24, o texto diz, arrependei-vos. Uma ordem dado por João Batista, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17, que é o primeiro sermão de Jesus logo após ele ser batizado por João Batista e depois de ter voltado da tentação no deserto. Ele começa seu ministério às margens do mar da Galileia, pregando o quê? Arrependimento. E qual é a pregação de Jesus? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17, também no imperativo, uma ordem. E na voz ativa, né? Na voz ativa. Quando a voz ativa, na voz passiva, melhor dizendo, quando a voz está passiva, significa que o objeto da ordem é que tem a responsabilidade de tomar a ação. Certo? Na voz ativa. Passiva não, ativa, melhor dizendo. O objeto da ordem, aquele que recebe a ordem, está recebendo a responsabilidade de agir, de tomar a ação a respeito daquela ordem que ele está recebendo. Pedro, depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2,38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Aqui a gente aprende exatamente o que a gente está vendo até agora, né? Tanto a ordem, que denota a responsabilidade, que aqueles que receberam a ordem têm de se arrepender, como também aquilo que a gente falou agora há pouco, o perdão pressupondo o arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para
remissão dos vossos pecados. Só recebo a remissão dos meus pecados quando eu me arrependo. Enquanto não houver arrependimento, não há perdão nem remissão de pecado. Novamente Pedro, em Atos 3:19, é o segundo sermão de Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Novamente a ordem, expressando a responsabilidade do homem de se arrepender, atendendo assim esta ordem, esse chamado, bem como também a pressuposição de que o perdão necessita do arrependimento. Só recebe o perdão aquele que se arrepende. E por fim, Atos 17:30, que é Paulo lá no Areópago, na Grécia, em Atenas, né? Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17:30, todas as palavras, irmãos, e esse verbo arrepender no imperativo e na voz ativa, denotando a responsabilidade e a ordem que Deus dá para que o homem se arrependa. Irmãos, a expressão do nosso texto, se porém não vos arrependerdes, Jesus está deixando claro que todos, individualmente, são chamados e responsabilizados de se arrependerem diante de Deus. Dessa forma, Jesus destaca a responsabilidade que o homem tem de se arrepender. Irmãos, aquelas pessoas que serão condenadas no dia do juízo, elas reconhecerão que se mantiveram endurecidas. Elas reconhecerão isso. Elas reconhecerão a responsabilidade que tinham de reconhecer os seus pecados diante de Deus e abandoná-los. Se arrependerem dos seus pecados para que pudessem receber o perdão. Reconhecerão isso. Não acusarão Deus de injustiça. Não acusarão Deus de injustiça. Reconhecerão os seus pecados e as suas irresponsabilidades pelo fato de não ter atendido o chamado de Deus para que eles pudessem se arrepender e então receber o seu perdão e a sua graça salvífica. E por fim, irmãos, terceiro e último ponto, a urgência do arrependimento. Vimos aí primeiramente a universalidade do pecado e em seguida vimos aí mais dois pontos: a necessidade do pecado, a necessidade do arrependimento, a responsabilidade do arrependimento e por fim a urgência do arrependimento. Esse texto vai nos ensinar, versículo 4 e 5. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, o arrependimento é algo urgente. Primeiro, porque sem arrependimento não há perdão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, disse Pedro em Atos 3,19, pressupondo novamente que o perdão depende do arrependimento. É necessário primeiro se arrepender, para que, em consequência a isso, Deus comunique o perdão ao pecador quebrantado e arrependido. Irmãos, o arrependimento é urgente, porque a morte é repentina. A morte, ela é repentina. Salmo 103, verso 15: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Tiago 4, versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida.
Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Com isso, o texto nos ensina que o arrependimento é urgente porque a morte é repentina. Aqueles que foram mortos por Pilato no momento que ele estava oferecendo os seus sacrifícios, não imaginaria que aquele era o dia da sua morte. Aqueles 18 sobre os quais a torre que eles estavam trabalhando caiu sobre eles e os matou, jamais passaria pela sua cabeça que aquele era o dia da sua morte. A maioria das 151 mil pessoas que morrem por dia em todo o mundo, acorda de manhã como sendo qualquer outro dia comum. Levanta, lava o seu rosto, escova os seus dentes, toma seu café, dá um beijo na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Uns saem para trabalhar, outras vão fazer as atividades domésticas e sequer imaginam que aquele é o dia em que a morte chegará na sua vida. Hoje faz 2 meses que minha mãe faleceu. E a morte chegou na vida dela de maneira muito rápida. 60 anos de idade. Há 3 meses ou 5 meses atrás estava tudo ok com ela. Quando no começo de março descobre a sua doença, é diagnosticada com câncer já no estado avançado, em 3 meses e alguns poucos dias depois ela vinha a falecer. Recebi a notícia da sua doença, nós estávamos no retiro, os irmãos vão lembrar bem. Comecinho de março, dia 2 de março, recebo a notícia do seu diagnóstico. Ela já estava internada desde o dia 26 de fevereiro. Quando é dia 10 de junho, 3 meses e alguns pouquinhos dias, desde o seu diagnóstico, ela morre praticamente nos meus braços. Em situações assim, já é esperado o óbito em qualquer momento. Mas diferentemente da minha mãe, 95% daqueles que morrem a cada dia imaginam, pensam que aquele dia é um dia comum como qualquer outro, mas de repente a morte vem. É um acidente de carro, um acidente de moto, é um ataque fulminante, é uma bala perdida, é um tiro, é uma facada, é um tsunami. Imagina aquelas pessoas lá daquele tsunami, né? Quem imaginaria que naquele dia seria um dia de morte de milhares de pessoas naquele lugar, quando eles estavam se divertindo à beira da praia, nas suas piscinas. Com isso, a Bíblia nos ensina através desse texto, Jesus está nos dizendo que o arrependimento ele é urgente porque a morte é repentina. A morte é repentina, pois o que é a vossa vida? Pois vocês não sabem o que sucederá amanhã. Porque a sua vida é como uma neblina, uma fumaça que aparece por um breve momento de tempo e logo some. O salmista vai dizer que é como uma noite que passou a nossa vida. É tão rápido assim. É como um sono. É como aquela fumaça de vapor que você vê subindo sobre a chareira do café ou do chá. Aparece rapidinho, daqui a pouco você já não vê mais ela. Essa é a nossa vida. Por isso que faz com que o arrependimento se torne algo urgente a ser feito por nós. Porque nós não sabemos quando a morte chegará na nossa vida. Ou como alguém já diz, né? Nós não sabemos qual dia que a nossa senha será chamada. A nossa senha. O nosso número. O nosso nome. Por isso que o arrependimento, ele é urgente, porque a morte é repentina. O arrependimento é urgente porque sem arrependimento não há perdão,
O arrependimento é urgente porque a morte é repentina. E por fim, o arrependimento é urgente porque sem ele o destino é terrível. É as palavras que aparecem aí no finalzinho do versículo 3 e no finalzinho do versículo 5. Todos igualmente perecereis. Versículo 5, da mesma forma, todos igualmente perecereis. Essa palavra aí, irmãos, perecereis ou perecer, é uma metáfora que significa condenar ou entregar a miséria eterna no inferno. Jesus não está falando aqui de morte física, quando ele usa a palavra perecer aqui, porque é óbvio que todos morrerão. Jesus não está dizendo que se nós nos arrependermos, nós iremos viver para sempre, né? Aqui fisicamente, né? Mas ele está dizendo que se nós nos arrependermos, nós iremos perecer no sentido de condenação. Esse é o sentido da palavra aí, perecer. É a condenação que os nossos pecados nos trará, pelo fato de morrermos, sermos levados para diante de Deus para prestarmos conta, e enquanto em vida nós não nos arrependemos e não reconhecemos os nossos pecados. E então seremos condenados, iremos perecer eternamente condenados. Então, o arrependimento é urgente, porque sem ele, sem o arrependimento, o destino é terrível. É condenação, é inferno, irmãos. É o inferno. Por isso Jesus diz: se vocês não se arrependerem, igualmente serão condenados. Igualmente perecerão. Igualmente serão entregues à miséria eterna no inferno. Essas são as razões, irmãos, do porquê o arrependimento é necessário. Porque somos culpados de pecado diante de Deus. Porque nós não estamos isentos de culpas diante de Deus. Porque a nossa vida não é vista diante de Deus e julgadas em comparação com outro homem, outro pecador igual a mim. Deus não irá nos julgar com base na moral de outro, na retidão de um outro semelhante meu. Deus irá nos julgar com base na sua lei, que é santa, boa, justa e reta. E todos vocês vão de concordar comigo, como a gente já tem aprendido várias vezes, que não há ninguém dentre nós que já alcançou ou que um dia alcançará a perfeição da lei de Deus. Somos completamente insuficientes. A nossa moral, os nossos méritos, as nossas obras não são suficientes para nos tornar justos diante de Deus. Por isso que nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o arrependimento é uma necessidade, porque somos responsáveis pelo nosso arrependimento, de nos arrepender, porque o arrependimento ele é urgente, porque sem ele não há perdão, porque sem ele a morte é urgente, porque a morte é repentina e pode chegar a qualquer momento, porque sem arrependimento o destino é terrível. Por isso, nesta noite, se arrependa do seu pecado. Reconheça isso diante de Deus. Se arrependa do seu pecado. E não somente se arrependa, porque, embora seja uma necessidade, ele não é suficiente para a salvação. Existe um outro pré-requisito para a salvação, que é o arrependimento e a fé. Então nós precisamos nos arrepender do nosso pecado
em virtude de quem nós somos diante de Deus e do iminente perigo de morte na nossa vida, e crer em Cristo, pela fé somente, porque é somente nele que nós encontramos a justiça perfeita e suficiente para sermos aceitos diante de Deus. A justiça a qual nós necessitamos para sermos considerados justos diante de Deus não está em nós, mas está em Cristo. E nós nos apropriamos dessa justiça quando nós cremos nele pela fé. E então essa justiça é creditada na minha vida, na minha conta, e então Deus me declara justo no seu tribunal. E assim, pecadores como eu e você, é salvo quando verdadeiramente reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos dele e desapegamos de toda a nossa autojustiça e depositamos toda a nossa confiança e esperança na justiça de Jesus Cristo, na sua pessoa e na sua obra perfeita e suficiente na cruz do Calvário em favor de pecadores como nós. Então nós somos justificados. É uma tabelinha, vamos dizer assim, não é? Nós nos arrependemos e somos perdoados. Nós cremos e somos justificados. Esses são os dois pré-requisitos. Mas hoje aprendemos mais uma vez aqui a respeito do arrependimento. Precisamos, urgentemente e constantemente, quando convencido dos nossos pecados, nos arrepender rapidamente. Nos voltarmos para Deus com o coração humilde e contrito, suplicando humildemente a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia, crendo de que em Cristo, onde o pecado abunda, superabundou a graça sobre nós. Em Cristo, irmãos, há perdão, em Cristo há salvação, em Cristo há esperança para nós, meros mortais pecadores. Portanto, creamos nele, irmãos, creamos nele. Amém.